Mateus 22, 37, 38. Amém. Acharam? Está escrito assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior. Este é o primeiro e maior. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não deixa te atrapalhar naquilo que o Senhor já está fazendo, Deus. Mas que hoje o Senhor encontre liberdade, não só em nossos corações, mas em nosso ouvido, na nossa mente, para trabalhar segundo aquilo que precisamos, segundo aquilo que nós necessitamos. Não estamos aqui para sermos massageados ou recebermos aquilo que queremos apenas, mas aquilo que precisamos vir da tua parte. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és a água viva que mata a nossa sede, Tu és o nosso sustento e o nosso fundamento. Então fale conosco, Senhor, hoje, nessa manhã, poderosamente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui então está algo que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Aqui a gente sabe que os mandamentos, quando foram dados ao povo de Deus, então o Senhor escreveu alguns para que pudesse ser cumprido. E para os judeus, se não me falha a memória, são 613 mandamentos para o povo judeu. Então Jesus, ou melhor, Deus resumiu esse em 10, sim ou não? Os 10 mandamentos. Por que reduziu para 10? Porque 613 mandamentos tem muita coisa em questões de festa, de tradição judaica que eles utilizam. Então Deus agora reduziu para os 10. Os 10 agora são universal. Todos aqueles que temem ao Senhor, o mínimo que se deve fazer são esses mandamentos. Então, durante e ao longo da história, as pessoas viram que era um pouco difícil cumprir os 10. Então vem Jesus e resume os 10 em 2. E diz assim: o primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu como a ti mesmo. Só aqui a gente já conseguiria fazer uma boa pregação sobre isso, sobre amar a Deus e amar ao próximo. Porque tem gente que até diz que ama a Deus e até ama o próximo, mas não ama a si mesmo. Se não ama a si mesmo, nunca encontrou a Deus. Porque aquele que encontra a Deus e Deus é amor, agora se ama porque ama a Deus, porque entende o que é amor. Amor não é aceitação, amor não é dar tudo certo, amor não é bons elogios, amor não é flor, amor não é chocolate. Amor é uma pessoa e Deus é amor. E por que Deus é amor? Se nós o amamos, então nós compreendemos sobre o amor. Agora eu já não amo mais segundo sentimentos, eu amo segundo a Deus. Como que Deus ama? Independente de qualquer tipo de circunstância. Como que Deus ama? A pessoa que Deus ama tem dificuldades, sim ou não? Tem defeitos, sim ou não? E por que Deus ama? Deus concorda com os defeitos? Não. Por que Deus ama? Deus tolera qualquer tipo de coisa? Não. Por que Deus ama? Ele recebe qualquer tipo de amor? Não. Só aqui então a gente entender sobre amor. Entender que nós amamos pessoas que são imperfeitas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então nós amamos ao próximo como nós mesmos. Antes da outra pessoa ser imperfeita, quem é? Você e eu. Então eu amo ao próximo como a mim mesmo. Você já reparou como que você consegue perdoar ou ter mais desculpas pelos seus erros e pelas suas imperfeições? Você é mais tolerante? Sim ou não? Você compreende porque você foi ignorante, porque você deixou de fazer, você tem uma resposta para tudo isso. Mas você já reparou que você é intolerante com o outro? Quando o outro faz, nunca tem desculpa, nunca tem como você tolerar, porque você já está explodindo. Então nós temos tolerância com nós mesmos e somos radicais com as pessoas. Mas o Evangelho não nos mostra que é o contrário. O Evangelho não diz, Tiago diz assim: estejam sempre prontos em ouvir e tardios em falar. E tardios também em se irar. Por quê? Porque ele começa a falar sobre o poder da língua. Ele diz assim: algo tão pequeno no corpo tem o poder de dar morte e da vida. Tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Aí então ele dá o exemplo de um animal. E ele diz assim: um cavalo. Não estou falando que você é cavalo, tá? Um cavalo.
cavalo. Como é que se faz para dominar um animal daquele forte? Se põe no cabresto em sua boca, e então conduz, vira para onde quer, faz o que quer, acelera, freia, sim ou não? Alguém já andou de cavalo aqui, né? Quem nunca andou de cavalo, levanta a mão. Meu Deus, vocês estão fazendo o que na vida? É por isso que domina um animal tão grande. E sabe o que acontece? Muitas das vezes eu e você somos dominados por algo tão pequeno que é a nossa língua. Não conseguimos colocar um freio nela. Mas então em Provérbios diz que sábio é o homem de poucas palavras. Sábio é aquele que não deixa ser dominado pela sua língua, pelo que fala. Um exemplo disso é quando o Senhor fala sobre voto. O Senhor diz assim: quando chegar diante de Deus e fizer um voto, não seja tardio em cumprir o seu voto. Por quê? Porque Deus tem você como um todo. E por que Deus tem como você como um todo? A própria Escritura explica, diz assim: Ele não te pediu para que você fizesse voto. Foi você que foi diante dele e disse que faria. Então, se você disse que faria, não seja tardio em cumprir, porque Deus tem você como um todo. Ou você não, ou aquele não cumpre o voto que fez. Então, essa questão de compreender o amor de Deus para que então a gente faça pelo outro é algo muito interessante, porque muitas das vezes nós estamos sentindo falta de algo que só vamos encontrar em Deus, mas nós estamos colocando a nossa confiança e a nossa esperança em outra pessoa, em outra coisa, num relacionamento, numa situação, num bem-estar financeiro, em alguma coisa que não é Deus. Só que o mandamento é claro. Fala comigo: o mandamento é claro. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só que ele fala sobre três coisas: coração, alma e entendimento. Diz para amar a Deus nessas três etapas, nessas três situações. E nós vamos tentar compreender hoje sobre essa importância de amar a Deus, amém? A importância do amor a Deus. Por que é importante amar a Deus? Não é porque somente Ele é bom. Não é, a importância de amar a Deus não é apenas porque Ele te salvou, porque Ele tem sido misericordioso com você. Não, a importância de amar a Deus é pelo seu mandamento também. Ele mandou, Ele disse que teria que ser assim. Amém? Olha para mim. Ele disse que seria assim. Ele não está perguntando se você quer. Ele não está perguntando se você quer fazer de outro jeito, amá-lo de outro jeito. Não. Se você quer amar a Deus, é do jeito dele e não do nosso. Amém? Mandamento é mandamento. Mandamento se traduz como ordem. Deu uma ordem para fazer. É um mandato. Ele falou e acabou. Um rei. Quando que na história, em algum lugar, você viu um rei pedindo alguma coisa, perguntando: dá para vocês fazerem isso? É assim? Não. Por isso que todas as vezes que o rei ia se posicionar, o que fazia? Todo o povo se juntava diante do rei, porque cada um era apenas uma palavra, era um decreto. E a lei era o seguinte: que o rei não poderia voltar atrás da sua palavra, porque ele já decretou. Então você lembra da passagem de Daniel na cova dos leões? Daniel então orava 3 vezes ao dia, assim como mandava a região judaica, como ele fazia, ia com a janela virada para Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava. Então os inimigos ali para se levantarem contra Daniel fazem o quê? Eles agora fazem um decreto de destruir, ou melhor, eles fazem ali uma. Como chama? Quando você quer fazer com a pessoa fazer alguma coisa? Como é que chama? Não é influenciar não, mas vamos dizer induzir. Então alguns inimigos ali queriam induzir ao rei a isso. Por quê? Porque viram que todo mundo adorava ao rei, menos Daniel. Então eles começaram a falar: olha, Daniel não obedece o que o rei manda, Daniel não disse aquilo. Então o rei falou assim: vamos falar Daniel. Eles falaram assim: e quem não adorar ao rei, o que nós vamos fazer? Então aí, essa acendeu no coração do rei, que estava sendo adorado, e disse assim: aquele que não adorar ao rei será jogado na cova dos leões. Pega aqui o meu anel e sela essa lei, o decreto. Então se levantou o decreto: aqueles que não adorassem ao rei, ou adorassem a outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não se dobrava. Então agora eles fazem esse decreto e chegam lá. Quando eles vão contar para ele, falam: Daniel não está fazendo, não está cumprindo. A Bíblia diz que então o rei, com muita tristeza, fala para fazer o quê? Para
os leões não podiam voltar atrás. Então se fecha a cova e sela com o anel do rei. Não pode voltar atrás, era irrevogável a lei que o rei tinha feito. Aí então, no outro dia, o rei desesperado vai até lá a cova e começa a chamar: Daniel, Daniel, servo de Deus Altíssimo, você está aí? E de lá de dentro da cova, Daniel não responde. Que salve o rei viva durante muito tempo, eu estou aqui, está tudo bem comigo. Então o rei manda tirar a pedra, manda pegar os acusadores e lançarem na cova dos leões. Diz que então, quando eles ainda estavam no alto, os leões já os despedaçaram. Agora o rei então chama toda a comunidade, todo o povo novamente, e dá uma outra lei, não quebrando aquela, mas por uma sobre aquela. Que a lei agora é: ninguém aqui neste lugar adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. O que aconteceu? Aquele rei deu uma ordem, disse assim: quem não adorar a mim vai ser jogado na cova dos leões. Só que o rei dos reis e senhor dos senhores tinha dado já uma ordem: aquele que me adorará, aquele que me adora não vai ser pego pelos seus inimigos. Aquele que adorar a mim e ser fiel a mim não vai sofrer esses danos, eu vou os proteger. Então, mesmo que aquele rei pequeno tivesse lançado uma ordem que era para os leões devorar, o rei dos reis e senhor dos senhores já tinha lançado um decreto sobre o povo dele, já tinha lançado um decreto sobre Daniel. Porque quando você começa a ler o livro de Daniel, Deus se refere a Daniel dizendo como muito amado. Daniel, um servo querido de Deus, muito amado. Era alguém que Deus tinha estima. Por quê? Pela sua fidelidade. Você conhece outras passagens que forçavam o seu povo a adorar outro Deus, e porque alguns amavam ao Senhor, eles não fizeram isso? Sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então se levanta a estátua do rei e diz: quando ao som da trombeta, todo mundo se prostra para adorar a imagem do rei. Então você imagina um mar de gente, e de repente se toca a trombeta, começa aquela onda vindo de lá de trás para frente, todo mundo se prostrando. Quando o rei olha daqui do trono dele, ele vê 3 pinguinhos de gente lá no meio assim. Você imagina a conversa em volta? Abaixa. Não vou me prostrar. Não precisa, só finge. A gente também não adora ele, a gente só está fingindo. Você me ajuda, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: não, vocês estão adorando, vocês estão prostrados. Não, a gente não está, mas está dando a entender que sim, e nós não vamos fazer isso. Aí você imagina naquele mar de gente, 3 pessoas em pé, o rei fala para eles aqui: por que vocês não se dobraram? Não se dobram ao teu Deus, a não ser o Deus vivo, a não ser o Deus de Israel, não tem outro. Então o decreto vai ser lançado na fornalha, aquece 7 vezes mais, tudo bem. E agora então o rei faz um desafio: vamos ver se o seu Deus então te salva da fornalha. Ele diz: bom, se ele quiser salvar, tudo bem; se ele não quiser, tudo bem também, mas não vamos nos prostrar e adorar outro Deus. Então, para espanto de todos, eles são jogados dentro da fornalha, e de repente o rei vai dar uma conferida. E quando ele olha lá, você sabe da história: tem quantas pessoas andando lá dentro? 4. E um era diferente, um brilhava, um tinha a semelhança de longe, brilhava muito. Agora você imagina só, o amor desses 3 homens fez com que Deus fosse lá presente para salvá-los. Você imagina a conversa deles lá dentro? O Senhor olhando para eles e falando: vocês é glorioso, hein? E se eu não viesse? Não tinha problema, nós confiamos no Senhor. Se o Senhor viesse, seriam salvos. Se o Senhor não viesse, seriam salvos do mesmo jeito. Por quê? Porque essa morte comum e humana não tem poder sobre aqueles que amam a Deus. A morte não pode nos vencer. Por quê? Porque Cristo já venceu a morte. Enquanto nós estamos preocupados com a morte física, o Senhor nos livrou de uma morte que nós não tínhamos mais escapatória, que era a condenação eterna. Cristo não te livrou somente desse mundo, Ele te livrou da condenação eterna. Amém? Então a importância de amar a Deus é que é um mandamento. Ele mandou, Ele não pediu, Ele disse que seria assim: vocês têm que me amar acima de todas as coisas. O nosso amor a Deus é a resposta ao amor que Ele primeiro demonstrou para nós. Nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. Nós nunca seremos os primeiros a fazer para Deus, porque Ele já fez por nós. Tudo que você pensa em fazer, Deus já fez. Tudo que você pensa em fazer para Deus, Ele já fez por você. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 19 diz:
diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sempre fez primeiro. Então por que nós conseguimos amar a Deus e amar algumas coisas? Porque Ele nos amou primeiro. Você pode perceber que a essência do amor que é Deus, ele está espalhado por toda a sua criação. Por exemplo, existe ateu, sim ou não? Sim ou não? Um ateu. E o que o ateu faz? Ou o que ele não faz? Não crê em Deus, não é? Um ateu, não tem o que fazer. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, ele não crê em Deus, mas existe uma graça comum, uma manifestação da graça comum de Deus sobre toda a criação. O que é graça? O favor a quem não é merecido. Um ateu, aquele que não crê em Deus, ele é digno do favor de Deus? Não. Eu e você também não. Agora que nós o amamos, talvez você pense que é. Continua não sendo. Só que, o que é graça comum? Um ateu, ele ama o seu filho, sim ou não? Ele ama a sua família ou não? E onde ele entendeu sobre amor? Da onde vem a essência dele de amar? A essência de amor que existe no mundo vem de Deus. Porque Deus é amor. Não existe outra fonte de amor que não seja Deus. Então, quando ainda que as pessoas ímpias, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que só praticam o mal, elas fazem algo de bom, nada é delas e tudo é de Deus. Por isso que então diz que todo dom, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, descendo sobre nós. Então, quer o ímpio, quer o mal, quer que seja, faça alguma coisa boa, não parte nada dele, é tudo de Deus. Então, isso é uma graça comum. Mesmo ele sem merecer, Deus então manifesta seu poder. Onde ele aprendeu sobre amor? Com Deus. As pessoas lutam tanto contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, que isso, que aquilo. Só que do que todo mundo tira um fundamento para fazer justiça? A Bíblia de Deus, das palavras do Senhor. Porque o que define o que é roubo e o que não é? As Escrituras. Por que você prende um ladrão? Porque não pode roubar. E onde aprendeu que não pode roubar? As Escrituras. Hoje é mais simples você entender de dizer não, porque não é meu. Mas e antes? O que foi a luz? O que foi o direcionamento? O que levantou todas as coisas e começou a estabelecer? Palavra, Deus. Existem lugares que a pessoa tem um monte de esposa, né? Casado com um monte de gente. Não é? Mas quem estabeleceu que o adultério é errado? As Escrituras. A palavra de Deus. Então a palavra é o fundamento para isso. Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho, você sabe, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somente isso, agora Ele deu a palavra também. Ele diz: por essa palavra vocês vão se orientar. Por essa palavra vocês vão seguir. Por essas palavras vocês vão caminhar. Então Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos também. Então, diante disso, qual que é as perguntas que surgem? O que significa amar a Deus? Como demonstrar esse amor na prática? Quais são os resultados de um amor genuíno a Deus? Amar a Deus de todo o coração. Vamos tentar falar nesses 3 pontos. Amar a Deus de todo o coração significa: o coração representa o centro das emoções, vontades e afetos. Amar a Deus com o coração é colocá-lo como prioridade máxima em nossos sentimentos e desejos. Amar a Deus de todo o coração é saber que Ele está nesse lugar. Então, independente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, nós amamos a Deus. Existem coisas que eu e você desejamos, mas Deus não quer para a sua vida. E aí, como é que faz? Não faz. Por quê? Porque ama a Deus. E se você ama a Deus de todo o teu coração, é com todo o desejo, toda a vontade, para Ele. Ainda que você chore, ainda que você fique muito indignado, ainda que você fique como um filho mimado e birrento, batendo os pés, chorando: eu quero. Não. Porque amar de todo o coração é entregar a Deus todo esse lugar. Amém? Amém? Então vamos para alguns exemplos bíblicos sobre isso. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Então Davi, Atos capítulo 13, versículo 22 diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. No dia em que Davi não amou a Deus de todo o coração, o que aconteceu? Terrível, não foi? Foi algo tão terrível que por um momento que ele não amou a Deus de todo o coração, acima dos seus desejos e emoções,
Davi pecou e teve uma consequência terrível sobre a sua própria casa. Quando você lê então o texto que Davi adulterou com Batseba, quando você começa o texto, começa com algo bem simples, esclarecedor, que você já entende todo o contexto. E diz assim: e no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava em casa. Alguém que estava fora do seu lugar, alguém que estava fora da sua posição. Era tempos em que os reis saíam à guerra, mas Davi estava em casa. Então ele sai da varanda e vê a mulher se banhando ali do lado. Eu te pergunto, Davi foi uma vez só naquela varanda? Provavelmente não. Provavelmente era a varanda do quarto. Consequentemente, ele ia lá muitas vezes. Será que foi a primeira vez que aquela mulher tomou banho? A primeira vez que ele viu? Consequentemente, ali era o local que ela já se banhava. Então, várias vezes ela poderia estar tomando banho ali e várias vezes ele poderia estar na sacada. Mas porque ele estava com o coração em Deus, firmado no seu propósito, ele nem viu ela lá. Mas no dia então que ele não fez o que tinha que ser feito, o coração dele não estava totalmente no Senhor, então ele para. O jovem rico, você conhece a passagem do jovem rico? Amava mais as suas riquezas do que a Deus. Então Marcos capítulo 10, versículo 21 e 22. Ele perguntou ao Senhor, bom mestre, o que faço para te seguir? Então Jesus disse: obedeça os mandamentos. Aí então ele arrotou a santidade e disse assim: esses eu já faço. Aí Jesus disse assim: então, Mateus 10, 21 e 22. Falta-lhe uma coisa: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então a Bíblia diz que o jovem rico saiu dali entristecido. Por quê? Porque não queria vender as suas coisas. Ele tinha mais interesse no que? Ele amava mais as riquezas dele do que a Deus. Você acha que o convite de Jesus para esse jovem rico é: vende tudo e vem ser pobre comigo? Vende tudo e vem ser miserável comigo? Vende tudo e vem passar necessidade comigo? Não. Jesus só queria mostrar a ele onde estava o coração dele, dizendo: você diz que me ama, você diz que me obedece, você diz que segue os meus mandamentos. Vou provar para você que não. Vai lá, vende tudo que você tem e vem e segue. Você terá um tesouro para você e segue. Então ele saiu dali entristecido. Fala comigo, ele saiu. Fala de novo, ele saiu entristecido, mas não enganado. Amém? Jesus não o enganou. Jesus falou a verdade para ele. Ele saiu entristecido, mas saiu com a verdade. Então o que devemos fazer? Devemos desenvolver intimidade com Deus, oração sincera e louvor constante, busca ao Senhor. Nós devemos evitar a idolatria. E aqui eu deixei um parênteses aqui, explicando o que é idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Isso aqui era quando o Senhor estava dando as ordens ao povo. Então ele disse: não terás outros deuses além de mim. E o que é idolatria? Idolatria, durante muito tempo a gente ficou focado no que é idolatria católica, assim não. Tem uma imagem que eles se prostram ali, adoram, isso é idolatria. Não é só isso. Isso também é uma parte de idolatria. Nas escrituras combate muito sobre essa questão de fazer esculturas, semelhança de anjos, semelhança de coisas do céu. Deus não autoriza a fazer nada disso, não tem necessidade de nada disso. Mas o que então se torna idolatria? Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim. Talvez você possa dizer para mim agora claramente: nós não temos outros deuses além de Deus. Às vezes tem. Às vezes o seu Deus é o seu trabalho. Às vezes o seu Deus é o seu dinheiro. Às vezes o seu Deus é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Aí talvez você olhe e fale assim: graças a Deus eu estou livre de todas essas, mas eu vou te pegar agora. Talvez o seu Deus é o seu estômago. Que talvez você luta para trabalhar só para poder se satisfazer e comer aquilo que você quer e fica desesperadamente por isso. Enquanto nós estamos combatendo pornografia, imoralidade sexual, mentira, adultério, todas essas coisas que são ruins diante do Senhor, existe um bolão de crente indo para o inferno cada duro. Porque não tem domínio sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio estômago, e acha que isso não é um pecado, porque é só para mim ficar bem. Aí sabe, quantas não precisa nem olhar para o lado, se essa pessoa vai achar que é com ela. Pode olhar para mim.
Quantas e quantas pessoas não se satisfazem na comida e dizem assim, eu mereço. Sim ou não? Quando não é assim na comida, é na compra, sim ou não? Entra numa loja, compra tudo que nem vai usar, gasta o dinheiro que não tem, entra no vermelho, depois numa oferta, não dizima. Aí vai falar que passou pela grama, está pedindo dinheiro. Aí numa oferta não dizima, quando sai da loja, quer não, eu merecia. Para me desestressar. Quer desestressar, meu filho? Quer? Vai se converter e ter domínio próprio é o suficiente. Então, o que eu estou falando é sobre, fala comigo, o que você está falando é sobre excessos. Amém? Amém? Não vai levar um radical. Então eu não posso comer um churrasco que eu estou pecado. Não é isso que eu estou falando. Amém? Estou falando sobre excessos. Sobre pessoas que então têm isso como Deus. Sabe o que é o pecado da glutonaria? Quem sabe? Você acha que é só comer muito ou não? Sabe por que eles chamavam essas pessoas de glutão, que era glutonaria? Eles iam para uma festa. Chegavam nessa festa e comiam desesperadamente. Sabe o que eles faziam? Saíam da festa, iam para fora um pouco da cidade, enfiavam dentro da boca, vomitavam para voltar e comer mais. Aí entra a fantasia que o diabo conseguiu colocar na mente dos crentes, que a gente acha graça. Crente não bebe, mas crente não bebe, tinha que ser assim, crente não bebe e obedece a Deus. Mas não, crente não bebe, mas come muito. A gente não bebe não, a gente come. Talvez estamos idolatrando isso. Eu não quero ser santarrão, meu nível nunca foi ser santarrão, não, eu sou um ser humano. Mas quando nós compreendemos aquilo que está escrito, você tem que caminhar sobre o entendimento. Já reparou que muitas das vezes você come sem a medida necessária? Sim ou não? Hoje em dia, uma dificuldade muito grande que ninguém come para ficar satisfeito. Come para ficar entupido. Sim ou não? Eu não estou falando só de você, não, eu estou falando de mim também, de coisa. Sim ou não? Se a gente sentar numa mesa, almoçar, daqui a pouco os outros estão no churrasco, põe a forma lá em cima cheia de carne. Quem fica beliscando aqui? Quem é o hipócrita para fazer o caminho? Pega no pé. Come. Ainda põe falar com tudo se quiser, sim ou não? Até acabar, né? Se tiver um vinagrete aí, não vai comer um pãozinho com maionese. Só que aí eu te pergunto, na maioria das vezes nós estamos comendo isso, é porque estamos com fome? É só porque já está ali. Você já reparou quando você fica com muita fome, você almoça, às vezes você está com tanta fome que você come um pouquinho, tão desesperado, o que acontece? Não passa, você fala, eu estou cheio. Então a gente hoje está com dificuldade de não fazer aquilo que é necessário fazer para estar satisfeito. A gente quer além da medida. Só que a gente só quer além da medida quando é para nós, quando é para Deus não. Então, por exemplo, que se torna idolatria, não, tudo aquilo que te rouba de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Existem pessoas que amam as suas famílias, quer seja marido, filho, neto, sobrinho, o que for. Às vezes amam essas pessoas mais do que a Deus. Coloca elas acima de Deus. Tirando esse alecrim dourado aí desse lugar não é dele, não é de Deus. Não, mas é meu filho amado, não, eu amo muito os meus filhos, tudo que eu tenho. Mas antes deles é Jesus. Minha esposa é tudo que eu tenho, antes dela é Jesus. Porque se eu não amar a Jesus, eu não vou conseguir amar a eles. E se eu não amar a Jesus, eu vou ser um mau pai, eu vou ser um mau marido, eu vou ser um mau exemplo, eu vou ser um mau amigo, eu vou ser um mau caráter completo. Então, quando alguém dentro da sua casa olhar bem para você e dizer assim, eu amo você, mas amo mais a Deus, já era motivo de fazer um banquete. Vamos festejar então, porque se verdadeiramente você amar a Deus, você não vai desonrar as pessoas ao seu redor. Sim ou não? Então nós temos que arrancar e evitar toda a idolatria que existe dentro do nosso coração. Existem pessoas que elas já são como um ídolo no nosso coração, que elas erram, e a gente se desculpa por que elas erraram. Errou porque errou, pecou porque é mal, precisa de arrependimento e ponto final. Amém? O homem é mau, você consegue perceber isso? Sim ou não?
tudo que há de bom em nós, quando o ser humano está sem Deus, tudo que há de bom nele é com algum interesse. Ou por um elogio, ou por um reconhecimento, ou por algo que possa ter um benefício. Mas quando estamos em Cristo, não. Por quê? Porque Ele já pagou a nossa dívida, então está tudo certo. Então remova toda idolatria do seu coração. Para quê? Para que nós possamos amar a Deus. Sua família é extremamente importante, os seus filhos são de Deus, seu casamento é de Deus, a prosperidade do Senhor sobre a sua vida é de Deus. Aproveite tudo isso, mas ame o Senhor acima de todas essas coisas. Amém? Amém. A prioridade da minha e da sua vida é o Senhor. E as demais coisas não serão acrescentadas. Amém? E aí então, o que a gente pode usar como essa reflexão pessoal? Meu coração está mais apegado a Deus ou às coisas desse mundo? Hoje a nossa luta é fazer com que a igreja volte a ser espiritual. Porque agora nós andamos em dois extremos. A igreja é completamente normal, ela se torna uma igreja mundana, só não em suas aparências talvez, mas no seu modo de viver, na sua postura, na sua fala, na sua entrega. É uma igreja mundana, uma igreja que serve com a intenção de receber algo em troca, uma igreja que vai beneficiar quem tem o dízimo mais alto, quem pode ajudar mais, com alguém que vai ter uma oportunidade a mais. Isso aí é a igreja mundana. Tem aparência que é crente, mas está frio, está gelado, vai ser vomitado na boca do Senhor, está frio. E existe agora a igreja então espiritual moral, que pensa que é quente, pensa que é rica, mas é pobre, nu e miserável. Essa daí é a morte, vai ser vomitada também. Por quê? Tudo espiritualismo. Chega na sua casa, está tendo briga. Por que está tendo briga? Porque seu marido é ruim. Por que está tendo briga? Porque a senhora é ruim. Não, o problema é que você colocou isso aqui. A gente vai orar, vai queimar isso aqui, você vai ver como vai ficar bom. Vai nada. O que você precisa é se arrepender, buscar o Senhor, se converter. Ouça, leia o que está na palavra, ouça a voz de Deus e obedeça. Você vai ver que essas coisas não são transformadas. Aí espiritualiza tudo. Esses dias estava até lá no vídeo. Estava aí a filha dele, e aí ele é pastor, e ele está aqui no carro, o capô levantado, ele põe água no carro. Aí a filha dele, acho que brincando, ele já sabia como era o pai. Ela veio filmando e falou: está vendo? Eu falo para vocês, a gente está indo no culto, o inimigo se levantou contra a gente, pôs um empecilho. O pai dela olha para ela e fala: para de bobeira, eu não fiz água no carro. Está aqui? Não coloquei água. Só que crente, como que é quando dá uma coisa errada? O inimigo se levantou aqui. Meu Deus do céu, olha o diabo aqui que não está querendo ver. Sim, tem coisas que são espirituais mesmo. Talvez você não está errado 100%. Mas existem coisas que você vai analisar, foi culpa sua, foi culpa do outro. Por exemplo, opa, isso não. Agora é do inimigo, não está vendo qualquer inimigo não. Aí o que acontece, por exemplo, um exemplo clássico na vida do crente. Quando o crente está em dívida, todo afundado no buraco, que é um cortador, um migrador, que entrou na minha vida. Você fala: meu Deus, vamos jejuar aqui, então vamos expulsar esse demônio. Aí você senta com ele: quanto você ganha, meu filho? Eu ganho R$2.000. Meu Deus do céu, quanto que é a sua fatura? 4.200. Achamos o devorador. É você. A gente vai tirar você da sua vida, ou melhor, seu quê? Aí o que acontece se você faz o quê? Vou tirar você desse banco. Você vai ver como o gerente vai levar você. É capaz de um gerente converter e falar: obrigado, você tinha uma perna para mim. Coisa simples. É o diabo. É alguém que não está administrando bem o que vem às suas mãos. Então quem nós somos? A igreja mundana? A igreja que espiritualiza tudo ou a igreja de Cristo? A igreja de Cristo. Existem momentos que você vai perceber na questão financeira que o diabo agindo. E como que santifica as coisas então? Buscando a Deus. Busca a Deus, pede um direcionamento, Senhor, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? A Bíblia diz que os homens espirituais discernem as coisas espiritualmente, mas os carnais discernem carnalmente. Só que tem gente discernindo as coisas carnalmente achando que é espiritual. Não bateu desânimo em mim. Olha, é o diabo. Nossa, eu estou com desânimo de vir na igreja, então o diabo se levantando. É mesmo.
Você ora na sua casa? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você escuta o louvor? Não. Você vem ao culto? Eu chego umas 10 e meia, uns outros não. Já tem não. Você. Nós queremos tudo de Deus, mas não oferecemos nada. Que cultura louca que a gente vive. Por isso que hoje o nosso trabalho é trazer a igreja para ser espiritual de novo. Para você ser uma voz nessa terra, para você discernir os tempos, os modos, o jeito, o que fazer, o que não fazer, a hora de falar, a hora de se calar, a hora de ajudar, a hora de não ajudar. Porque você sabia que existe isso? Deixa eu te dar um exemplo sobre entender sobre tempos. Existem tempos que pessoas precisam de ajuda, sim ou não? Sabe qual é o meu papel e o seu como igreja? Adivinha? É fazer o quê? Ajudar. Sim ou não? Você vai ficar entendendo a história da pessoa, ela está passando fome. Você vai sentar com ela e entender a história dela, pedir para ela vir em 2 cultos para você dar uma cesta básica? Você é tão miserável assim? Não. Está com fome, você dá o quê? Come. Está com sede? Bebe. Está sem roupa? Veste. Estamos aqui para isso. Está doente? A gente pode ajudar, é isso. Só que depois do tempo, o que você vai fazer? Vem aqui. Como é que faz? Aí existem pessoas que elas vão ser ajudadas durante o tempo que é necessário. Mas tem pessoas que você ajuda ela fora do tempo que Deus mandou, de vez de você ajudar, você está atrapalhando. Existem pessoas que a gente tem que estender a mão e tirar, mas existem outras que já não dá mais para estender a mão, você já estendeu. Agora é tratamento de Deus, você tem que deixar. Claro, você nunca vai deixar chegar no extremo, amém? Amém? E você também vai compreender que é tratamento de Deus, que essa pessoa nunca vai chegar no extremo. Vai viver na risca. O óleo, o azeite, a farinha aqui, não faltando no mínimo. Só que tem pessoas que a gente vai ajudar e a gente está atrapalhando o processo de Deus. Por que a igreja está se tornando mundana? Porque nós estamos amando a Deus. E sabe como que ama a Deus? Sendo submisso ao Senhor. E sabe o que é ser submisso ao Senhor? Vocês são um casal aqui, estão começando a vir. Glória a Deus por isso. Você pode estar passando uma tribulação terrível. E a gente aqui como igreja, vamos orar, vamos ajudar. Mas eu não posso tirar você da tribulação de você. Porque senão eu atrapalho o amadurecimento de vocês. Chega lá na frente, sabe o que acontece? A primeira tribulação se esmaga, Jesus não volta para nós. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu disse o mundo. Então, às vezes estamos querendo evitar que o crente sofra. Mas, irmão, como é que tira o azeite da azeitona? É na onde? É na prensa, deixa moer. Por quê? Porque quando moe é que verdadeiramente você vai mostrar o que está dentro. Por isso que nós vemos crente, quando é crente, muito mais na aflição, na escassez do que na bênção, como a gente disse. Porque na bênção não tem vergonha. Meu Deus do céu. Você está aleluiado, está todo mundo glória a Deus, glória a Deus. Fulano é uma bênção, adorado. Mas e quando é você que está na tribulação? Aí é que você tem que demonstrar. Então, um exemplo bíblico sobre isso: Jó tinha tudo, não tinha culpa, foi se tirado tudo, não foi? Quando ele está no seu pior momento, o que Deus fala para ele? Ora pelos seus amigos. Meu Deus do céu. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, certamente 90% ia falar que essa voz que falou com ele era o diabo. Foi só o diabo. É possível. Eu perdi tudo, os caras estão me acusando aqui o tempo todo, está mandando eu orar por ele. Foi o diabo, não precisa de Deus. Mas o que Deus falou para Jó? Vai lá e ora pelos seus amigos. O que Jó fez? Obedeceu. Entrou dentro do quarto e foi orar pelos seus amigos. Então o Senhor já tinha preparado que todos aqueles que conheciam a Jó estavam vindo visitá-lo e trazendo com eles presentes. Então quando Jó termina de orar, a comitiva chega. E quando a comitiva chega, tem a provisão, o que aconteceu? Jó agora é o homem mais rico do Oriente. Tudo que ele tinha, agora ele tem em todo. Porque obedeceu ao Senhor. A aflição faz parte da vida do crente. O que você não pode deixar de fazer é dar um suporte, dar um apoio. Mas passar por isso é o que traz a nossa maturidade. Amém? Amém? Quando você ouve testemunhos de casamento restaurado, como que Deus vai restaurar algo que já está bom? Precisa? Não precisa, já está certinho. Aí quando fala assim, eu vou contar aqui a restauração do casamento. Prepara. Pega a pipoca, o negócio vai ser quente. Vai ter problema aí, a pessoa vai contar coisa e você vai falar: meu Deus, Senhor, quem é casado?
Quem já passou por muita tribulação? A luta, não é? Mas hoje a gente conta a bênção, não conta? Semana de aniversário do casamento. Agora é mesmo. Mas já teve anos a gente nem comemorar, nem sorrir. Acho que às vezes fazer assim. Vamos lá. Então o que nós precisamos fazer? Saber se o nosso coração está apegado mais a Deus ou às coisas deste mundo. As escrituras não chamam você para ser um monge. Quem sabe que é monge aqui? Sabe? Ninguém está chamando você para subir no meio do mato, subir naquela parede. E não está chamando você para isso, muito pelo contrário. Deus te chama para te equipar com você no meio do problema e falar, vai lá e resolve. Deus não é um Deus covarde que pega os seus e esconde, não é um Deus prepara e fala, aqui está o meu exército, vai lá. Não, Senhor, mas é um levante muito grande, é muito inimigo. Não, onde você vai ir comigo? Vai lá. Deus é um Deus que encoraja, né? Ele não está mandando você viver exclusivo de tudo, não excluído, não, pelo contrário. Ele acende você e põe no meio da escuridão, fala, vai lá. Tem hora que você mesmo como luz não entende, você olha na tribulação, você está separando, meu Deus, pensei que ser crente era bom. E é mesmo. Tem luta? Tem, mas é bom demais. Amém? Salmo 34, Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se você se deleita nele, se você confia em Deus, se os seus prazeres estão em Deus, então Ele vai fazer o quê? Atenderá os desejos do seu coração. Por quê? Porque se você não está deleitado nele, o desejo do seu coração é mau. Mas agora, se você está deleitado no Senhor, no seu prazer é Ele, os desejos do seu coração também vai ser bom. Amém? Amém. Amar a Deus de toda a alma significa o quê? A alma é a essência de quem somos, nossa identidade e existência. Amar a Deus com a alma é entregar tudo que somos e temos a Ele. Exemplos bíblicos sobre isso. Abraão, disposto a sacrificar quem? Seu próprio filho. Por que ele decidiu? Ele estava disposto a matar o menino? Por amor e obediência a Deus. Abraão amava Deus de uma tal maneira que o sonho dele era ser pai. Deus deu um filho para ele. Deus falou, vai mudar esse menino, mata ele. Abraão foi tudo bem. Você imagina? Se conta essa história com a mulher dele, meu Deus, não tinha mais Abraão. Se Abraão conta para Sara, eu vou matar esse menino, não tinha mais Abraão. Abraão tinha morrido lá, antes de pegar o menino, com certeza. Essa mulher pegou o pescoço dele. Então, Abraão estava disposto a fazer isso. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 12 e 13. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Ele estava pronto. Ele pegou a lenha, ele pegou as coisas, pôs no jumento e foi embora. Chegou lá, ele montou o altar, colocou a lenha, colocou o menino, amarrou o menino, pegou o cutelo, que era faca, e foi embora. E Deus disse a Abraão, não precisa fazer isso com o menino. Levante os seus olhos, o menino levanta, o cordeirinho inchado, ele falou, pronto, vai lá. Já vi que você me obedece, agora eu posso cumprir a promessa sobre você. Aflição e tribulação talvez é a prova que Deus está fazendo para você, para te aprovar e te dar coisas grandes. Por isso que não podemos tirar ninguém da aflição. Nós temos que ajudar, para que então você seja aprovado pelo Senhor. Então aquele a qual desejava ter um filho, que estava disposto a sacrificar o filho, agora é conhecido como pai de multidão, pai de nações. O nosso pai na fé se chama Abraão. Alguém que queria um só. Agora o Senhor então diz que através de você, Abraão, todas as famílias serão benditas na terra, através de ti. Por quê? Porque você me obedeceu. Por causa de obediência de um homem, todas as famílias são abençoadas. Imagina só a sua obediência a Deus, o quanto de pessoas não podem ser alcançadas, o quanto de pessoas não podem ser abençoadas. Às vezes nós estamos preocupados com as pessoas que nós estamos vendo aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, depois de nós virá outra geração, talvez os nossos netos, bisnetos e bisnetos, todos eles serão abençoados pela nossa obediência, e a prova disso é Davi. Todas as vezes que se levantou um rei de Israel que obedecia a Deus, sabe o que eles diziam? Você está obedecendo ao seu pai Davi. Tudo
de Deus é um exemplo era Davi, por quê? Porque obedeceu. Já pensou? Passar 3, 4 gerações da nossa família lá na frente, alguém lembrando? Pô, meu tio era da igreja, era assim, por isso que nós somos assim também. Mas a geração está tão fraca que se eu perguntar para você o nome do seu bisavô, talvez você nem saiba. Se eu perguntar do vô, aqui tem alguns que nem sabem. Você imagina do bisavô então? Entende como nós somos rasos? Só que se o nosso bisavô, tataravô, alguma coisa, fosse alguém importante, fosse o Silvio Santos, você ia lembrar, meu avô é Silvio Santos. Como aparentemente não foi alguém relevante, não tem a nossa importância hoje. Mas alguns homens de Deus, há mais de 2.000 anos atrás, fizeram coisas por amor a Deus que nós usamos eles como referência ainda hoje. Paulo, Abraão, Davi, tanto de milhares e milhares de anos atrás, mas porque tiveram influência. O nosso desejo de amar a Deus tem que ser algo tão grande ao ponto da gente ser uma influência, ao ponto da gente deixar um legado. Deixa eu te dar uma dica: não deixe para os seus filhos apenas coisas materiais, não deixe apenas casa, carro, nada disso não, mas deixa sobre eles um legado, deixa sobre eles uma vida de moral, uma vida de integridade, dizendo a ela mesmo: você está vendo, a gente trabalhou a vida inteira, a gente não teve uma casa, nós somos honestos, nós somos fiéis, nós amamos a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu não consegui deixar uma casa para você, mas deixa eu te falar, eu deixei para você o Evangelho. Você lembra como era a nossa vida sem Jesus? Mas você lembra quando ele chegou? Você lembra como era o Pai? Você lembra que o Pai vivia bem, jogado no campo? Mas você lembra que o Pai, depois que Cristo chegou na nossa vida? Você lembra de como era a nossa vida, que a gente não tinha um pão com manteiga para comer de manhã, que a gente procurava as moedas dentro dos buracos do sofá para comer? Mas você lembra quando Jesus chegou? A gente ia em restaurante, a gente escolhia, a gente fazia de tudo. Esse é o legado que a gente tem que deixar. Porque coisas materiais, elas são corruptíveis. O ferrugem come, a traça corrói, mas as eternidades, as coisas da eternidade, as riquezas eternas, o ferrugem não come, a traça não destrói. São coisas que precisam estar enraizadas dentro de nós. Enquanto você está preocupado em dar um sapato bom para o seu filho, um vestido bom para o seu filho, você poderia dar coisa muito mais poderosa que não está fazendo. Coloca dentro deles o princípio do Evangelho, ó, a palavra que diz, filho. Ah, mas eu queria ter que todo mundo tem, é verdade. Mas você vai ver daqui um tempo, todo mundo ia querer ter esse Cristo que a sua casa tem e eles não têm. A verdade de Cristo precisa estar dentro de nós. Não me importa se eu vou sair daqui agora, chegar em casa, vou comer um ovo cozido, um ovo frito ou uma salada. Não me interessa. O que me interessa é que se eu não chegar em casa e eu morrer no meio desse caminho, eu sei quem vai vir me buscar. Eu sei que é Ele que vai vir me encontrar. Eu sei que eu vou morar com Ele na eternidade e os meus filhos vão ter um legado. Meus filhos não vão herdar a igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Meus filhos vão herdar o legado que eles viram dentro do Pai dele, na casa deles, quando ninguém está olhando. Por isso que quando nós estamos diante de Deus e amamos a Deus, temos que ser verdadeiros. Quando eu tenho que chamar a atenção dos meus filhos aqui, eu chamo a atenção de todo mundo aqui. Por quê? Porque eles não são melhores do que ninguém. Não é porque eles são meus filhos que eles vão ter prioridade. É de igual para todo mundo, amém? Amém? Compro ele, do mesmo jeito que eu compro meu filho, eu vou comprar o mesmo. Tem todos para ela, né? Normal. Se algum pai ficar ofendido e falar, ó, vou fazer do jeito que você, eu aceito. Tudo bem, muito obrigado. Desculpa, eu não vou mais fazer isso. Um dia que eu vi o filho fazendo, eu bato na sua do pai e falo, vai na pergunta não. É simples assim. Não precisa ninguém ficar chateado com ninguém. É tudo resolvido da melhor maneira possível. Amém? Porque não é tudo do meu jeito que a igreja é minha, a igreja de Jesus. Então meus filhos não vão herdar a igreja, não. Eles vão herdar aquilo que eu e a mãe deles construímos para eles. E às vezes não é só coisa material. Quando você adquire um bem para a sua casa, ou um bem para a sua família, por exemplo, tem pessoas que não têm uma casa própria e têm um carro, sim ou não? Então, meu caso, construí gostoso, eu não tenho casa própria, porque ela não é minha, eu tenho um carro. Sim ou não? Quem foi que pagou esse carro? Eu e minha esposa, sim ou não? De quem que é esse carro? De quem mais? Entende? Eles já estão recebendo algo que eles vêm trabalhando para isso. Então, quando eu digo a questão do carro, eu não posso fazer com o carro que eu quero, do jeito que eu acho bom e pronto, acabou. Por quê? Porque tem minha esposa e tem meus filhos. São deles também. Então, tudo que eu vou fazer é de acordo com isso, porque eu tenho que pensar neles.
Eu não posso pegar meu carro dele e comprar tudo pirulito e daí, não posso. Por quê? Porque são deles, é um legado que eu estou deixando. O que nós como igreja precisamos compreender? Ainda mais os homens. E as mulheres de Deus precisam entender que vocês foram chamados para edificar o lar. Então, que Deus dê sabedoria para vocês, que existe um difícil mesmo. Amém? Mas tem edificadora também que é uma bênção. Né? Então a gente trabalha nesse nível de dificuldade. De lá para cá e daqui para lá. Só que o homem precisa compreender que o nosso amor é sacrificial. Se tiver que ficar alguém sem comida dentro de casa, quem é, pelo amor de Deus? Hoje luta. Hoje você está vendo os jovens aí, ó, diz que quer começar a namorar, chega lá e fala para a menina dividir a conta. A mulher de casa que o cara vai sair, o cara não tem coragem, o cara não trabalha, o cara não faz nada. Você vê um monte de homem aí que sai na rua, você vê um monte de vídeo por aí, que os outros mexem, aí a mulher vai defender o cara, não que nós estamos, meu irmão. A mulher está passando na rua com o namorado, aqui no marido, sei lá, que enche do tempo. Aí o cara mexe com ela. O cara fica parado e a mulher vai tirar satisfação. Eu estou incentivando você a sair daqui e ir para a rua? Não, né? É porque o jeito provedor vai falar, ó, uma vez sai na porrada todo mundo. Não estou falando isso, mas eu estou falando quem tem que ser o provedor, quem tem que ser o provedor. Pelo amor de Deus. Tem que dividir as coisas para o homem ser o que dá, o que sobrou. Mas hoje em dia a gente está numa geração de um monte de homem. Não, eu não aceito o que sobra para mim. Se liga, mano. O homem tem que fazer o que dá. Tem 5 pés de mistura, 6 pessoas na casa. Quem vai levar o ovo na marmita, irmão? É o que sobra, né? Agora quando está na abundância, Deus está abençoando, o maior pedaço é dele. É a regra complementar. Não, sério? Isso é a regra que eu conto. Está todo mundo na mesa, está tendo para todo mundo, o maior pedaço é meu. Porque eu estou correria. Agora na escassez eu também sou o primeiro a entregar. Vou pegar o meu que eu tenho. Isso é amar a Deus. Porque Deus fez isso por nós. Quando a gente não poderia fazer, foi Ele que entregou. Quando a gente não tinha condições de sustentar, foi Ele que sustentou. Quando a gente não tinha provisão, foi Ele que proveu. Quando nós estávamos mortos, foi Ele que foi lá nos tirar. Então Ele fez isso que nós estamos fazendo, imitando a Ele. Igual eu faço todas as vezes a mesma pergunta: você sai de casa no domingo para fazer o quê aqui? É sério que você acha que eu vou te dar alguma coisa? A não ser essa camisa linda que eu estou aqui com o meu outro? Você acha que eu vou conseguir te entregar alguma coisa? Mas eu posso não ter coisas materiais para te dar, mas o Cristo que habita em mim pode tocar a sua vida, assim como o Cristo que habita na sua vida pode tocar na minha também. Porque nós edificamos uns aos outros. A edificação do corpo é isso aqui, ó, estamos juntos, congregando, abençoando uns aos outros. Vai ter um grupo aqui que vai estar chorando, aí a gente chora, aí a gente sai daqui, já está rindo ali, aí você ri também. Sim, ó. Tem um outro contando um testemunho lá no fundo, você ouve um pouquinho. Igreja é assim no mesmo lugar, e isso é no mesmo dia. Igreja é isso. Então por que você sai da sua casa? A sua motivação para sair da sua casa vira alguém que você amou Deus. Se você está vindo aqui por outra coisa, deixa eu te falar, você está vindo pelo motivo errado. Se você não vem a este lugar e não se reúne com seus irmãos porque você ama a Deus, você está pelo motivo errado. Porque é um laço fraternal entre os irmãos em amor que edifica Cristo em nós. Se compadecer do outro. Entender que o outro está passando uma luta, não é porque você é mais forte que ele, é porque ele está no momento dele. E fica tranquilo. Daqui a pouquinho chama a sua senha e sua vez. Todo mundo. Sim ou não? Quem passou tribulação esse ano? Quem passou muito? Quem passou pouca tribulação esse ano? Levanta a mão. O ano está acabando ainda, tem mais um pouquinho. Mas quem passou muita tribulação nos anos para trás? Tem gente que esse ano passou pouco porque passou mais para trás, e hoje está tentando se levantar. Se a pessoa, se você tiver tudo bem na sua vida e nada tiver acontecendo assim de diferente, você não está apanhando de lado nenhum, é só você ler Provérbios.
e você apanha todo dia. Você acaba de ler Provérbios, quando você está jogado no chão, quebrado. Porque ele pega você pensa que é bom, quando você lê Provérbios, você fala, meu Deus, que dia que é o culto que eu vou aceitar Jesus, vou começar esse negócio tudo de novo. Sim ou não? Quem aqui teve coragem de ler Provérbios? Já leu? Meu Deus. Deixa eu até acreditar, né? Então, Abraão entregou tudo. Paulo é um outro exemplo. Paulo ele não entregou o filho, porque Paulo não casou. Paulo decidiu seguir no celibato, não casar e servir somente a obra. Mas sabe o que ele fez? Paulo não entregou o filho, mas ele se entregou. Paulo entregou a sua vida por amor a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a palavra, olha a confirmação, a expressão de um homem de Deus. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Se eu vivo é por Cristo, é para Cristo, é por causa dele, é por ele dele, é tudo para ele. E se eu morrer, é lucro. Por quê? Porque eu vou estar agora com ele. Não vou conhecer ele em parte, vou conhecer ele como ele realmente é. Nós sabemos que Paulo foi um homem extraordinário. Ele começa a dizer de coisas extraordinárias, mas no final da sua vida ele começa a dizer essas coisas. Aí então ele começa a dizer, aquilo que nós conhecemos em partes, como que um reflexo meio embaçado, como alguém que está numa nuvem, esse é o que nós conhecemos agora. Aí você imagina, sabe? O Cristo que eu e você conhecemos, que mudou a nossa vida, a nossa história, é esse Cristo meio embaçado que ele está vendo aqui. Mas aí então Paulo diz, mas naquele dia, ele vai se revelar a nós por completo, como ele realmente é. O que isso nos dá a esperança de que ele é muito melhor do que a gente poderia imaginar. Nós não encontramos palavras agora para expressar quem Cristo é. Imagina quando ele se revelar por completo. Por isso que quando ele se revelar por completo e nós estivermos com ele no céu, vai acontecer aquilo que está escrito. Lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não há dor, não há ressentimento, não há inveja, não há nada que contamine. Por quê? Porque ela agora se revelou por completo para nós. Agora nós vemos ele como ele realmente é. Toda imaginação nossa agora cai por terra. Por quê? Porque a gente vê como ele realmente é. Uma coisa é você saber que Deus é amor, uma coisa é você ser tocado pelo Deus de amor, uma coisa é você viver pela bondade do Deus de amor, outra coisa é você estar diante dele como ele realmente é, transbordante em amor. Qualquer dia que você tiver com o coração bem crente, começa a pensar como vai ser no céu. Começa a pensar como vai ser lá. Será mesmo que vai ter uma mesa para a gente sentar? Será que os anjos vão estar junto com a gente? Será que vai ter carro de fogo? Cavalo de fogo? Está escrito lá algumas coisas assim. Será que eu não sei? Será que a gente vai voar? Não sei. Uma coisa eu sei, ele vai estar lá. Pronto. Ah, mas vai ser assim, não sei. Ah, vai ser antes, pré-tribulação, pós-tribulação. Cada um tem o seu pensamento, mas para mim pouco importa. Eu quero saber se ele vai estar lá. Ah, ele vai arrebatar a igreja antes, durante ou depois, eu não sei. Eu sei que ele vai voltar e buscar a sua igreja, porque ele falou. Quando vai ser, ele não disse por exato, porque ele disse, nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora exata, somente o Pai que está no céu. Mas aqueles que estão nele, pronto. Enquanto brincamos por coisas que são besteirão na nossa vida, que não vai contribuir em nada a sua postura agora, mergulhe em Cristo. Ame a Deus, ame a Deus. Com tudo. Por quê? Com toda a força que eu tenho. Não, mas eu não estou tentando mais, mas esse pouquinho que está fazendo você respirar, ame a Deus, ame a Deus. Só Ele pode mudar a sua história, a sua circunstância, mudar isso que você está vivendo. É só Ele que pode fazer. Aleluia. Não tem mais nada nesse mundo a fazer, sabe ser adorar a Deus. Amar ao Senhor. Como que então nós podemos aplicar tudo isso de amar a Deus? Sendo radical, uma obediência radical. Quer uma dica para obediência radical? Quando Deus perguntar ou falar alguma coisa, ou mandar você falar alguma coisa, não pense, só responde. Deus falou, responde. Como? Um exemplo, você não entregou sua vida a Jesus, você está sentindo o seu coração já há muito tempo, cara, não pensa. Pensando que você vai voltar para casa do mesmo jeito. Vai. Não, mas como que vai ser na sua conta? Só vai. É um passo de cada vez, fica tranquilo. Você acha mesmo, com tanto de gente que já aceitou a Cristo, mudou de vida, mudou de história, aconteceu tudo isso, com você ele iria falar? Será que é com você que ia ser a bola da vez de Deus errar? Deixa eu te
te dar mais um spoiler, então, para você sair daqui feliz. Deus nunca errou e nunca vai errar. Ah, mas eu nasci numa família que a família não gosta muito de mim, eu sou bem rejeitado. Talvez seja por eles, mas não por Deus. Ainda que uma mãe se compadeça do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Ele não se esquece de nós. Talvez você não foi planejado pelo homem, mas você foi desejado por Deus, que é algo mais importante do que isso. Talvez você não é amado pelas pessoas ao nosso redor como você queria, mas aquele que ama amor, te amou ao ponto de dar o filho dele para morrer por você, do jeitinho que você está aí. Então, quando as coisas forem para Deus, não pense, só vai. Não, mas o que eu vou fazer? Relaxa. O Espírito Santo não vai te orientar, não vai ser a igreja que vai te dar regra, faça isso, faça aquilo, para você ser próximo. Não, fica tranquilo. Esteja com o seu coração disponível, ame a Deus e venha à igreja. Você vai ver que as coisas vão se encaixando. Amém? Mas a obediência precisa ser radical. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Viver para glorificar a Deus e não para glorificar a nós mesmos, nem os nossos familiares, nem esposa, nem filhos. Não, a nossa vida é para glorificar a Deus. E através do que nós glorificamos a Deus, todos colhem o resultado. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, ou façam tudo para a glória de Deus. E a minha pergunta para você é: minha vida reflete, ou melhor, a sua vida? É uma pergunta pessoal. A minha vida reflete a entrega total a Deus? Amar a Deus com todo entendimento significa amar a Deus com entendimento, é buscá-lo, conhecê-lo, meditar na sua palavra e alinhar nossos pensamentos aos dele. Exemplos bíblicos, os bereanos, eles examinavam as escrituras com cuidado para compreender a verdade. Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. Por que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque eles tiveram interesse em receber a palavra. Aquele que tem interesse em receber a palavra de Deus, ele é mais nobre do que qualquer outra pessoa na face da terra. Porque o mundo quer medir a sua nobreza por aquilo que você tem, como você se veste, como você fala, os lugares que você frequenta. Mas o céu te mede por nobreza por quanto você está disposto em receber a palavra, por quanto você está disposto em receber a mensagem que Deus tem. Quanto mais desejo você tem em receber a palavra, então mais nobre você é diante do céu. Daniel, outro exemplo, viveu em fidelidade a Deus em uma cultura contrária, por conhecer profundamente quem Deus é. E Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Como nós podemos praticar então esse amar a Deus com todo o entendimento? Estudando profundamente a palavra de Deus. Estudando profundamente a palavra. A palavra. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e a luz que clareia o meu caminho. Quando nós colocamos a palavra como prioridade, o que acontece em nós? Renovação de mente. Fala comigo, renovação de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a pergunta para você é: tem buscado conhecer mais a Deus e a sua vontade? E quais são os resultados então de amar a Deus? Transformação interior, paz e segurança. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Os benefícios disso, o amor ao próximo. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o último é o impacto no mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está
no céu. Amar a Deus envolve o coração, emoções, a alma, a entrega e a mente e entendimento. Esse amor não é apenas sentimento, mas um compromisso ativo e diário. E o meu apelo para cada um de vocês que está aqui: renove o seu compromisso de amar a Deus completamente. Renove o seu compromisso de amar a Deus completamente. E para quem não é cristão, o meu conselho é: entenda que Deus o ama e deseja que você o conheça. Tudo que você está procurando em outras pessoas, você só vai encontrar em Deus. É nele que você vai ser completo. Então, para que a gente possa orar para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 39 diz assim: nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?